essa internet, nessa hora, vai valer a pena. Porque pela internet, todos verão elas duas se levantarem e verão elas duas subindo aos céus. Porque o que está escrito aqui é: mas depois de 3 dias e meio, um espírito de vida vindo da parte de Deus nelas penetrou, e eles se ergueram sobre os pés, e àqueles que o viram sobreveio grande medo. E as duas testemunhas ouviram grande voz do céu, dizendo-lhes: subi para aqui, e fugiram ao céu numa nuvem, e os seus inimigos as contemplaram. Naquela hora houve grande terremoto, e ruiu a 10ª parte da cidade, e morreram nesse terremoto 7.000 pessoas, ao passo que as outras ficaram sobremodo aterrorizadas e deram glória ao Deus do céu. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte: tantas coisas que nós aprendemos nesse trecho da palavra de Deus. O que nós podemos ver é que a tecnologia, Deus permite para nós, porque o homem não cria nada. O homem descobre o que Deus já deixou. Lá no Gênesis está escrito: não haverá impedimento para o que o homem tente fazer sobre a terra. Aqui nós vemos que de uma hora para outra, nós achamos que o progresso tecnológico é a grande aquisição do século XX para o século XXI, e nós não sabemos mais aonde vamos parar com tudo isso. Eu estava no Best Buy nos Estados Unidos olhando. Eu tinha ido para comprar qualquer coisa lá, não sei. Uma amiga daqui me pediu para trazer uma câmerazinha daquela chatinha que todo mundo tem, que aquilo é um horror nos congressos. Não deixa a gente em paz. Irmã, aquela maquininha. E ela me pediu para eu comprar uma para ela. Eu disse: tá bom. Aí eu pedi uma amiga minha, na passagem para a igreja: você para comigo no Best Buy que eu vou comprar uma maquininha daquela. Quando nós entramos lá, ela estava com o filho dela que queria ver qualquer coisa lá de computador. Mas eu olhei, tinha tanta coisa. É tanta marca de computador, de laptop, de tanta coisa que eu disse: meu Deus, por que será que eu não preciso de nada disso? Se dependesse de mim, ninguém nem criava isso, quanto mais vendia isso. Por que será que o povo compra tanto essas coisas e fica tudo igual os taradinhos, né? Igual uns taradinhos ali, presos naquilo. E as pessoas gostam. O meu neto de 5 anos virou para mim e disse: ele me chama Pabu, eu não tenho nenhum iPhone. 5 anos, né? Eu não tenho nenhum iPad. É só o meu pai que tem tudo. Eu disse: o que é que você está dizendo? Ele disse: eu só tenho brinquedo. Eu olhei para a cara dele e disse: eu vou te dar um aipim. O que é aipim? Eu disse: é de comer. Eu sou uma criança de 5 anos. Porque tem que ter. Mas uma coisa eu vou lhe dizer: a mesma tecnologia que se usa para o mal, pode se usar para o bem. Vai depender de quem usa e como usa. Então, a internet não é contra o reino. Ela pode ser usada para o bem. Ela pode ser usada para o seu crescimento espiritual. Ela pode ser criada para a glória, usada para a glória de Deus. Mas você também pode usar para você ir cada vez mais fundo no inferno. Então depende de como você vai usar. Nessa hora, a internet que valeu para que todos desdenhassem de Deus, para que todos rissem do poder de Deus, para que todos achassem que a palavra de Deus é uma vergonha, eles vão ver pela mesma internet, na mesma tela,
eles vão presenciar a ressurreição e a ascensão da lei e da profecia. Coisa que não aconteceu com Jesus Cristo, que no mundo todo ninguém pôde ver Jesus Cristo ressuscitando, nem ressuscitado, nem subindo aos céus. Mas dessa vez, eles vão ver. Você pensa numa oportunidade maior, porque a Bíblia diz que elas subiram o céu e todos os seus inimigos as contemplaram. Então, essa oportunidade aqui vai ser dada para os inimigos da lei e da profecia. Essa é uma oportunidade, uma chamada dada para aqueles que odeiam a Deus, para os inimigos de Deus. Houve grande terremoto, ruiu a 10ª da cidade, morreram 7.000 pessoas e as outras ficaram aterrorizadas, dando glória a Deus, mas a si mesmo parece que não se arrependeram, porque em seguida nós vemos o capítulo 12 chegando e as coisas vão piorando. Por que é importante nós prestarmos atenção a isso aqui? Porque hoje nós estamos vivendo uma época em que é cada vez mais difícil pregar a palavra de Deus. Eu estive esse final de semana pregando numa igreja em Brasília. E eu fiquei encantada com o trabalho da igreja. É um homem que trabalha com pessoas pobres. Ele pega mendigo na rua e ele tem um lugar onde ele acolhe esses mendigos e ele fabrica tendas. Ele vende tendas. A igreja dele é debaixo de uma tenda. A tenda da libertação. Eu não sabia que eu ia estar trabalhando, eu ia estar nesse tipo de trabalho, mas eu gostei. Porque ele é um homem que olha para o reino. Ele é um homem que procura viver a palavra de Deus. Ele é um homem que não está preocupado com ibope. Mas por isso ele é desprezado pelos outros pastores. Porque hoje quem prega a palavra de Deus é desprezado. Qualquer igreja que quer crescer hoje, ela tem que pregar o que os outros querem ouvir. Porque se ela não prega o que as pessoas querem ouvir, então não dá ibope. A pessoa vem uma vez, não vem depois. Talvez foi por isso que Deus nunca me deixou ser pastora. Porque eu ia ficar pregando para as cadeiras. Aliás, tem sempre a Kay que fica comigo e ela ouve. Embora ela não entenda. Talvez por isso fique. Então, vamos ter essa grande oportunidade na terra. Esse aqui é só um segundo ai. Ainda tem o terceiro. O terceiro vai ser o pior de todos. Porque existe um grito no meio do céu. Ai, ai, ai dos que habitam na terra por causa dos 3 últimas trombetas que os 3 anjos ainda vão tocar. Nós vemos que hoje nós estamos olhando para a terra e percebendo que as trombetas estão tocando. Se você vai à televisão, tem esse mês de janeiro, eu não estava no Brasil, mas fevereiro, toda oportunidade que eu tenho, eu sento na frente da televisão para ver jornal. Eu ligo na Globo News. Eu procuro jornal. Eu não consegui coletar uma notícia boa. E o pior de tudo é que nós vemos aqueles que se dizem pastores envolvidos nas questões mais obscenas, mais dramáticas, mais cruéis dos jornais. Nós sabemos que é fácil qualquer um se dizer pastor, como é fácil cada um se dizer evangélico, não tem problema.
Mas uma coisa é certa. As pessoas procuram ridicularizar o evangelho do jeito que for. Eu tenho sido convidada para programa de televisão. E eu digo, como é o programa? Eu digo, não vou. Por quê? Porque vão botar um espírita, vão botar um Henrique Cristo, vão botar um pastor doido para dizer bobagem. E na hora que eu começar a falar a verdade, vão me cortar e eu vou gritar. Então, eu não vou. Agora, se quiserem me chamar para fazer uma entrevista comigo, eu vou. Sem me interromper. Se quiser botar mais uma pessoa, bota um padre. Porque o padre estudou, queimou pestana, estudou filosofia, estudou português. Ele não diz nós vai, nós vem. Ele estudou hebraico, estudou grego, estudou latim. Estudou muita filosofia, história e geografia. O padre tem cultura. Pelo menos para ser padre, ele estudou. Infelizmente, ele não estudou a palavra de Deus. Mas ele tem instrução. Não significa que ele tem a verdade. Mas pelo menos dá para conversar. Não é? Dá para conversar. Do que bota uma pessoa dessa aí que diz nós vai, nós vem. Interrompe todo mundo. E para dar ibope para o programa, não deixa o outro falar. Porque precisa aparecer. Eu disse, não vou, porque eu não estou lá me representando. Eu ali estou representando a palavra de Deus. Eu estou ali levando o nome de Jesus. Então eu não posso me comportar de qualquer jeito. Então amanhã eu vou gravar um programa na TV Senado. E só tem mais uma pessoa comigo. Porque senão não vou. Se tiver botar o daqui da lixo, eu não vou entrar. Eu não pedi para vir, não estou cobrando nada, não vou. Por quê? Porque eu tenho uma responsabilidade. Eu entreguei minha vida a Jesus Cristo. Para fazer a vontade dEle, para glorificar o nome dEle. Então eu não posso brincar com esse nome. Agora, quantas vezes nós esquecemos que a lei de Deus e a profecia, que é a pregação da palavra de Deus, vão ser ridicularizadas. Quantas vezes as pessoas estão rindo de você quando você fala da palavra de Deus? Eu vou contar para vocês uma coisa que aconteceu comigo este ano. Eu fui pregar no carnaval no Espírito Santo, em Vila Velha. E eu preguei em cima do trio elétrico, na rua, o maior sambão. Nunca pensei de passar por isso, mas gostei demais. Para o ano estou lá de novo. A igreja da Praia da Costa armou um carnaval diferente. Botaram uma bateria de 200 instrumentos. Fizeram o tema, a palavra de Deus, que não volta vazia. O samba enredo, uma maravilha. Eles fizeram um trem só para as crianças, um trio elétrico para a palavra, e o povo ia na frente e atrás. Você olhava de cima do trio elétrico, eu me emocionei. Quando eu olhei e vi o pessoal com aqueles estandartes, Gênesis, Mateus, João, Cantares, os estandartes eram os livros da Bíblia. E os que estavam assim pelo chão, eles iam distribuindo leque, água e folheto. Eu nunca tinha visto tanta conversão. Eu estou com 22 anos de ministério. Eu nunca tinha visto conversão em massa. E 98% eram de pessoas desviadas. De tarde nós saíamos na rua, sambava com a palavra de Deus, 5 minutos. Parava 5 minutos, dava-se uma palavra. Os carros paravam, o povo dos prédios vinha para a janela, abanavam a mão, muitos desciam. E você precisava ver o tanto de gente recebendo o demônio para ser expulso.
chorando e contando o que tinha sido da igreja. Teve uma mulher que gritou, ela saiu gritando lá da praia, gritava, que ela tinha dito, que agora, se Jesus Cristo quisesse que viesse atrás dela. E ele veio atrás dela lá na praia. Foi um irmãozinho lá dizer para ela, Jesus Cristo está dizendo que te ama e te quer para ele. E ela gritava. A outra me chamou assim de baixo, eu tinha acabado de pregar, me chamou, chorava que se babava e tremia. O que era? Ela só dizia assim, eu sou oficial de justiça. Eu disse, pronto, é mandado para me prender. Eu sou oficial de justiça, eu vim de Belo Horizonte para cá, eu estou indo para um motel com um homem que não é meu marido. E agora essa palavra sua não permite que eu vá. Eu sou crente. De noite estava todo mundo na igreja. Domingo foram 88 pessoas de volta para Jesus. Então, você fica pensando que isso é uma pescaria, que é pescaria dos últimos dias, mas já não é mais para não crente. É para aqueles que se desviaram. Olha o início dessa passagem. Foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, também me foi dito. Dispõe-te médio santuário de Deus, o corpo, a igreja, o seu altar e os que naquele adoram. Mas deixa de parte o átrio exterior do santuário, não o meças, porque foi ele dado aos gentios. Então agora, chega o momento que o caso de Deus é com aqueles que estavam na igreja e já ouviram a palavra. E que não tiveram um comportamento mudado. Esses terão uma outra chance de se arrepender. Mas talvez eles vão escolher ser inimigos da palavra, inimigos da profecia, porque eles vão ter que tomar uma decisão. Quando nós vemos isso acontecendo e pensamos, você tem assistido o programa de televisão? Quem é que assiste programa evangélico de televisão? Crente. Crente. Você já ouviu? Ímpios normalmente não assistem. Os programas são tão enfadonhos, são tão desarrumados, não tem atrativo nenhum. Por quê? Porque na maioria das vezes nem a palavra de Deus eles pregam. Porque se perde tempo com um minuto tão caro que é um minuto de televisão, para contar história que não é a palavra de Deus. Olha, só a palavra de Deus tem poder para mudar vidas. Nenhuma outra história tem poder para mudar, para salvar, para resgatar. Só a palavra de Deus. E quando nós deixamos de pregar essa palavra, nós estamos indo fundo no espírito de Jezabel. Jezabel era uma mulher que no Antigo Testamento matava, ordenou a matança dos profetas de Deus. Por quê? Porque matando o profeta não fala. Porque profeta de Deus só para de falar se estiver morto. Porque morto não fala. Então, esse espírito de Jezabel, de calar a palavra profética, de calar a voz profética, ele existe e se move pelo mundo todinho. Ele já estava na igreja em Tiátira. Jesus Cristo fala para João, escreve a carta para o anjo da igreja em Tiátira, porque o espírito de Jezabel já estava reinando na igreja de Tiátira. Eles já tinham desprezado a palavra de Deus. Jesus Cristo se manifesta a essa igreja dizendo: quem vos fala é o Filho de Deus. Por quê? Porque estavam dizendo que ele era filho de Maria. E ele estava dizendo: quem vos fala é o Filho de Deus.
Então, quando esse espírito entra na vida de alguém, a primeira coisa que a pessoa tem, ele começa a desprezar a palavra de Deus. A palavra de Deus dá sono. Eu conheço pessoas que dizem para mim, eu tenho dificuldade de dormir. Outro dia eu estava conversando com um pastor e disse para o pastor, mas fulana chega aqui, primeira coisa que ela faz, ela dorme durante a palavra, chega, abre a boca e baba. Um dia ela vai cair da cadeira. Ele disse, mas coitada dela, é que ela trabalha de noite, ela toma conta de uma velha que tem mal de Alzheimer. Eu disse, mas ela só dorme quando chega na igreja. Ela não dorme no ônibus, ela não dorme na casa dela. O Senhor diz, chegou na igreja, ela está muito bem, começou a palavra, ela começa a dormir. Isso não é cansaço. Isso é um cansaço satânico. Isso é o espírito de Jezabel. Você perde o interesse pela palavra de Deus. A Bíblia se torna enfadonha. A Bíblia existe, ela está lá, você sabe que é a palavra de Deus, mas você não lê. Durante a pregação da palavra, você se absorve para outro lugar, sua mente foge, vai embora para outro lugar. Você não fixa a sua mente no que está sendo pregada, porque você já está com a sua mente palmilhada pelo espírito de Jezabel. A nossa mente também é chamada na Bíblia de carne. Deixa eu lhe dizer que Deus disse lá no Éden para Satanás, comerás carne todos os dias da tua vida. Então tu te alimentarás da carne. Quanto mais eu ajo na carne, mais Satanás se fortalece na minha vida. Então, se você quer que as obras do inferno e das trevas se fortaleçam na sua vida, você vai sendo um crente cada vez carnal, que Satanás vai se alimentando, vai se fortalecendo ali. E para que você seja um crente espiritual, quem vai fazer diferença na sua vida é a palavra de Deus. Deus tem promessas que são absolutas e tem promessas que são ou, se, que é isso? Condicionais. As promessas condicionais de Deus, elas têm um se na frente, nós vimos hoje. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus. Como é que você ouve a voz da palavra de Deus? Pela voz do pregador quando ele prega a palavra de Deus. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, e tiveres o cuidado de guardar todos os teus mandamentos que eu te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Meu irmão, a Bíblia diz que o Senhor nosso Deus vai nos exaltar sobre todas as nações da terra. Mentira. Deturpação da palavra de Deus. Deus não diz que vai nos exaltar. Se nós ouvirmos atentamente a palavra de Deus e tivermos o cuidado de fazer o que Ele manda, então Ele vai fazer. Porque essa promessa é uma promessa condicional. Se quiseres, versículo 2, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas essas bênçãos. Eu posso dizer para você, meu irmão, a Bíblia diz que você vai ser bendito ao entrar, bendito ao sair, bendito... Não, se você ouvir a voz de Deus e obedecer, então essas bênçãos Ele vai dar. Se quiseres e me obedeceres, comerás o melhor dessa terra. Deus disse que eu vou comer o melhor dessa terra, se você obedecer. Se
o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face e se arrepender do seu mau caminho, eu ouvirei do céu, perdoarei o seu pecado, sararei sua terra e estarão abertos os meus ouvidos para a oração que se faz nesse lugar. Sim. Agora convido o povo para orar pela cidade. Deus, a tua palavra diz que tu sararás a nossa terra. Se você se humilhar, orar, buscar a face de Deus e se arrepender dos seus maus caminhos, mudar de vida, então Ele vai fazer. Isso é promessa condicional. Está condicionado a uma escolha que você vai fazer. A uma escolha que você vai fazer. É você que vai escolher. Então, quando você vê aqui, em Apocalipse 11, existe uma condição, existe uma oportunidade. Esse povo que está sendo chamado para ser medido, para ser burilado, para ser trabalhado. Foi-me dado um caniço semelhante a uma vara e também me foi dito, dispõe-te, mede o santuário de Deus, o seu altar e os que nele adoram. Só esses serão medidos, só esses serão contados, só esses receberão a nova chance, a oportunidade, porque estão lá. Porque escolheram pelo menos estar no lugar certo. Mas existe a chance deles não quererem. Porque a promessa é para aqueles que aceitam. Eu quero dizer uma coisa que não é muito agradável de dizer, mas é verdadeira. Deus tirou do Egito todo o povo de Israel. Não ficou nenhum. Todo o povo de Israel saiu do Egito. Mas, daqueles que saíram do Egito, só 2 entraram na terra prometida. Josué e Caleb. Deus levantou no deserto, no sofrimento, na dor, nas dificuldades, uma nação que não tinha saído do Egito, mas que descendia dos que saíram de lá, para possuir a terra prometida. Então não é pelo fato de nós estarmos na igreja, agora eu estou salvo, está tudo bem. O plano de Deus para nós não é salvação, meu irmão, é santificação. Deus nos salva para que sejamos santos. Existe a possibilidade de nós mesmos, filhos de Deus, rejeitarmos a sua palavra, rirmos da profecia. Nós vemos que quem causa problema para os filhos de Deus são os religiosos. Quem foi que levou Jesus na cruz? Os religiosos. Isso é bíblico. Quem é que causa problema para a igreja? Os crentes. Você já viu algum macumbeiro vir levantar falso de crente? Você já viu macumbeiro contra macumbeiro na televisão? Padre contra padre, mas pastor contra pastor você vê. Então, isso existe. Quando eu entrei no Morro Dona Marta, eu entrei e fui me assenhorando de um problema que eu não pensava. Eu nunca na minha vida tinha sido ameaçada de morte. E eu estava sendo ameaçada de morte, eu não sabia por quê e por quem. Depois, eu fui saber que era por um grupo das irmãs que rezavam um terço. Seguramente não eram filhos de Deus. Eu creio que na igreja católica tem filhos de Deus. Acredito piamente que tenha. Mas que não estão os que não estão na idolatria, né? Mas lá era aquela mulher. A mulher chefiou uma gangue delas para me perturbar e conseguiram, sabe?
Eu tremia de medo. Eu chorava. E foi uma época tão difícil para mim, porque minha filha tinha morrido. E eu me via morrendo também, deixando meu filho sozinho, que meu marido já tinha morrido. Elas fizeram da minha vida uma dor. Só Deus sabe o que elas fizeram comigo. Até que um dia, eu recebi um recado. Que uma senhora lá em cima, na rua Padre Hélio, estava me chamando. E eu fui. A mulher que me chamou e disse assim para mim: vá, porque ela está com câncer terminal. E ela está pedindo a senhora para ir lá orar por ela. Eu fui. E quando eu cheguei lá, que entrei, ela era a avó de uma das crianças que eu cuidava. Eu peguei, entrei e disse: eu vim. Ela disse: a senhora é aquela mulher do carro vermelho? Eu disse: sou. Ela disse: eu estou morrendo. E eu fiquei olhando para ela. Eu disse para ela: a senhora conhece Jesus Cristo? Ela disse: por que você está me perguntando? Eu peguei e disse: porque se você conhece Jesus Cristo, você não precisa morrer. Porque Jesus Cristo disse que a morte não é mais morte, é sono. A morte já foi vencida lá na cruz. Não existe mais isso para o cristão. Ela disse: eu chamei você aqui para lhe pedir perdão. E começou a chorar. Ela me confessou que era ela que levantou. Ela não entendia como é que ninguém me matava. Não entendia como ninguém me matava. Porque todos os que tentaram foram frustrados. E um tinha ficado com o braço aleijado na hora de apontar a arma. E eu nunca vi ninguém apontando a arma para mim. Eu fiquei com mais medo ainda. Aí chorava ela e chorava eu, mas eu chorava de medo. E ela de arrependimento. Conversamos ali, orei com ela. Ela ainda levantou da cama, mas depois morreu. Então, o que eu quero lhe dizer, por que é que aquilo se levantou contra mim? Porque eu estava pregando a palavra de Deus. Se eu subisse ali no morro como mais uma macumbeira, não tinha problema nenhum. E ela tinha razão. O diabo sabia o que estava fazendo. Porque nos meus 18 anos de ministério no Morro Dona Marta, a Igreja Católica fechou. O meu interesse não foi fechar a Igreja Católica, porque eu não tenho poder para isso e nem desejo que a Igreja Católica feche. O meu desejo é que haja conversão verdadeira na Igreja Católica, na Igreja Evangélica, na maçonaria, na macumbaria, que todos venham a conhecer Jesus, independente do título da denominação que for. Independente. Mas alguma coisa é certa. Eu estava perturbando porque eu estava pregando a palavra de Deus. Eu vou dizer uma coisa para você. Se você chegar lá na rua e pegar uma Bíblia, todo mundo vai virar a cara para você. Mas se você pregar uma revista Veja, ninguém vira a cara. Qualquer livro que você abrir, ninguém vai ter antipatia de você, mas se for a Bíblia, todo mundo vai. Por quê? Esse livro, até fechado, ele incomoda. Até fechado. Então tem alguma coisa que é contrária ao mundo. O mundo vai sempre odiar a profecia e a lei. Você diz: mas irmão, o que é profecia? A profecia não é adivinhação. A profecia é muito ampla. A profecia é a pregação da palavra, porque na Bíblia não tem ministério de pregador. O único pregador que tem na Bíblia é Eclesiastes, porque no grego, Eclesiastes quer dizer pregador.
Mas a profecia pode vir em sonhos, pode vir em visão aberta, em visão fechada, em êxtase, ou ela pode vir na palavra. Mas a profecia, o espírito da profecia é o testemunho de Jesus Cristo. Deus levantou oráculos e continua levantando. Mas não me diga que uma pessoa com a vida toda errada, um devasso, um impuro, um mentiroso, um ladrão, uma pessoa voltada para as coisas materiais, uma pessoa que cobiça dos outros, que essa pessoa é profeta, não é. Porque o espírito do profeta é subjugado ao profeta. Uma pessoa que tem o coração rendido nas mãos de Deus, você conhece. Você conhece. Eu tenho 22 anos que eu trabalho com a igreja e não é uma só. Eu passo nelas todinhas assim. Eu prego com uma louca. Eu me lembro que agora nos Estados Unidos eu preguei de manhã em São Francisco, domingo. Saí da igreja sem almoçar. Fui para o aeroporto para pregar à noite em Los Angeles. Sem almoçar e sem jantar. Isso domingo. Para segunda-feira pregar em Washington. Então, eu vou muito de avião para andar em diversas igrejas. Isso você diz, mas é chique. Meu irmão, é cansativo. Porque eu não passeio. Eu nem olho o que tem nos aeroportos. Eu só penso para não perder a passagem. E avião é uma coisa apertada. Eu não vou de primeira classe. Eu não estou me queixando. Eu estou dizendo para você, porque quando eu era casada, meu marido viajava muito pela Petrobras, e ele chegava se queixando, eu dizia, eu só viajava uma vez por ano. Quando eu ia para o avião, eu mandava fazer cabelo, botava roupa nova, me pintava toda, para mim era chique. Aeroporto, hotel, restaurante. Eu corro disso hoje, mas esse é o meu ministério, eu tenho que ir. Mas eu quero dizer para vocês, que bom mesmo é você estar em casa. Aí é conforto. O pessoal, irmã, a senhora tira férias, venha passear um pouco, meu irmão, pelo amor de Deus, nem fala de passear. Para mim, eu descanso quando eu fico em casa. Hoje eu tive uma tarde maravilhosa, porque eu fiquei em casa sentado, fazendo meus papéis. O que eu quero dizer para vocês é que mais e mais essa palavra vai desaparecendo. A Bíblia diz que vai chegar um dia que os homens correrão atrás da palavra e não a acharão, porque não vai ter quem pregue. E vai chegar o momento que você vai vir atrás desse livro e você não terá. E aquilo que você não guardou no coração já era. Então, hoje é a primeira vez que eu venho aqui este ano, dia 13 de março. Eu quero ver para você um convite à palavra de Deus. Que você atente, que você abra o seu coração, os seus ouvidos para a lei e para a profecia. Porque Deus vai ressuscitar um povo que vai pregar essa lei. A lei de Deus, porque nenhum pingo vai ser tirado. E Jesus Cristo diz, eu não vim para revogar a lei. Eu vim para cumprir a lei. Porque a lei de Deus não é para matar ninguém. Quando a lei vem e você vê que não pode cumpri-la, você clama a Deus e cai na graça. Porque a graça vem para aqueles que tentam cumprir a lei. Então, no momento de caos no mundo, no momento em que o mundo não quer mais saber de Deus, Deus envia a lei no meio do caos e a profecia. E os homens vão mostrar a sua aversão, não apenas matando para calar aquelas duas bocas, mas olhando os dois mortos
e se refestelando. Mas Deus mostrará o que Ele pode, pela sua lei e pela sua palavra. Amém? Então, que este ano você tome cuidado. Abra a Bíblia. Leia, coma essa palavra. Ouça a palavra e despreze tudo aquilo que é contrário à lei de Deus e à profecia. Amém? Promessas absolutas de Deus existem. Mas as promessas que Ele tem na sua escolha depende de você. Que nós chamamos de promessas que você pode decidir nelas. Nós chamamos de promessas condicionais. Existe uma condição. Tu comerás o melhor desta terra se me obedeceres. Se me obedecer, então comerás o melhor dessa terra. Amém? Se separares o precioso do vil, serás minha boca. Se separares o precioso do vil, serás minha boca. Se a pessoa está dirigindo o ministério no pecado, como vai ser boca de Deus? Eu estava agora numa cidade dos Estados Unidos. E eu fui chamada ali para... Não estava na programação a minha ida naquela cidade, mas ficaram sabendo que eu estava na Flórida e me pediram e eu fui lá para dar abertura num congresso. E esse pastor, pela terceira vez, ele fez a mesma coisa comigo. Ele fez uma preleção em inglês e português, para que todo mundo trouxesse uma grande oferta, que era uma oferta para honrar a irmã Edmeia. Uma grande oferta para honrar a irmã Edmeia. E eu lá. Eu tinha levado comigo 4 pessoas. Aliás, eu tinha levado comigo 4 pessoas que vieram para me buscar, para me levar depois do culto para Jacksonville. Mas na casa onde eu estava hospedado, foram 3 pessoas comigo. Somando essas 4 pessoas, mais as 3, 7, a oferta que eles deram daria $800. Todo mundo veio, porque os crentes vão. No final do culto, eu já queria ir embora, porque eu ainda tinha 2h30 na estrada, para no outro dia levantar cedo para tomar um avião. Aí eu disse para ele: pastor, já estou indo. Ele disse: irmã, eu queria saber o seguinte da senhora. A senhora me dá o número de uma conta para eu depositar a oferta? Eu disse: pastor, eu estou nos Estados Unidos. Como é que o senhor vai depositar o dinheiro na minha conta? Eu estava dizendo para ele: a oferta não foi tirada para me dar, o senhor me dá, eu me viro. Ele disse: não, porque eu tenho que pegar tudo, botar só no cheque. Eu disse: não me dê cheque, não, me dê cash. É porque a senhora está indo embora agora. Eu disse: mas eu lhe disse que eu vim aqui para pregar hoje à noite. Para o senhor eu lhe disse e tudo mais. É porque eu não sei como é que eu vou fazer. Eu disse: eu sei, pastor. Hoje é quarta-feira. Domingo eu estou aqui de novo. Se eu estou aqui, eu vou chegar aqui para pregar na primeira igreja batista de Orlando. Aquela... Irmã, eu vou lá, porque de noite nós não vamos ter culto. Então, acertou com todo mundo. Só que nos 2 outros anos ele fez a mesma coisa. Eu disse: ele não vai. Ele não vai. Não foi. Domingo não foi. Quando eu cheguei em casa, a dona da casa disse para mim: você vai ligar para ele agora, me faz o favor, porque quem vai falar com ele sou eu. Eu disse: eu tenho vergonha. Porque eu tenho vergonha dessas coisas. Eu tenho. Ela disse: não. Acontece que da outra vez eu fui tanto atrás dele que ele teve que levar lá em casa aquela vergonha, mas ele levou. Só que eu mudei de casa, então ele não sabe o endereço. Aí ligamos para ele, marcou para o outro dia, está lá 9 horas da manhã, aquela confusão por causa do congresso.
Ele chegou, marcou para 9 horas, nós ficamos esperando. 12h15, 12h30, ele apareceu lá, conversou. Na hora de sair, deixou o envelope para mim com $250. Só os 7 que foram comigo tinham dado 800. O pessoal ficou com tanta raiva. Eu disse para a mulher, pelo amor de Deus, não deixa seu marido ver. Porque seu marido não é crente. Isso escandaliza ainda mais. Isso escandaliza ainda mais. Quando foi no outro domingo. Domingo, sim. O pessoal que saía da igreja dele, do congresso, morreram 10 pessoas. 10. Você já pensou a bênção que foi aquilo ali? Eu creio que Deus permitiu aquilo para dar uma chamada naquele homem. Essas coisas são coisas pequenas, diante das coisas que eu tenho visto acontecer por aí. São pequenas. Vocês podem imaginar o que eu vejo por aí? Uma coisa é certa. Deus é quem cuida da gente. Não é o dinheiro. É Deus. Não são os amigos. É Deus. Pode quem quiser roubar. Uma coisa eu sei. Deus é quem vai suprir. É preciso que nós aprendamos na palavra de Deus a ver que o povo de Deus na terra, nem todos podem ser ricos, nem todos podem ter dinheiro. Porque eu conheço homens ricos santos. Conheço uns 2 ou 3. No meio dessa, que são santos. E que não ganharam dinheiro na igreja. Santos. Esses podem ter dinheiro. Mas tem gente que não pode ter dinheiro. Tem gente que não pode ter fama. Tem gente que não pode ter título. Tem gente que não pode ter beleza. Porque aquilo sobe na cabeça. Você já viu guarda de trânsito dando ordem? Porteiro de prédio dando ordem? Cobrador de ônibus dando ordem? Tudo o que ele conseguiu na vida foi aquilo. Mas ali ele monta em cima, aqui eu posso. Você já pensou se essa pessoa viesse a ser um deputado? Um ministro? Bota Hitler que ia perder para eles. Então, não é todo mundo que sabe lidar com poder, que sabe lidar com dinheiro, que sabe lidar com as riquezas. Tem pessoas que são dominadas pelo espírito do poder mundano, pelo espírito da riqueza desse mundo. Então, na palavra de Deus, que é a profecia, porque o testemunho de Jesus é o espírito da profecia, nós vamos aprendendo como lidar com essas coisas, vencendo o espírito da revolta, da revanche, de desejar o mal para os outros. Nós precisamos aprender a vencer esse espírito que muitas vezes está em nós. Semana passada eu saí e comprei 2 bebedouros. Lá para casa de Marimarta, novinhos. Botou lá, no outro dia uma menina passou, empurrou e quebrou o bebedouro. As meninas mandaram falar com o pai dela, ele foi lá e disse uma porção de desaforo, mandou fazer uma porção de desaforo para mim e me ameaçou. Hein? É. Agora, você acha que Deus permite que esse homem faça isso comigo? Por quê? Para que eu possa aprender que eu tenho que amar esse homem. Porque amar o pastor José Mário é fácil, mas eu tenho que amar é aquele ali, que fez isso comigo. É esse que eu tenho que amar. Isso é cristianismo. Mas eu fiquei com tanta raiva na hora. Mas a Bíblia diz, irai-vos, mas não pequeis. E não se põe o sol sobre a vossa ira, já passou.
Já passou. Isso você aprende na palavra de Deus. Então que este ano você aprenda muito. Você cresça muito. Que você seja transfigurado o tempo todo. Todos os dias um dia mais. Que você conheça a vontade de Deus para você. E que você cresça sabendo de uma verdade dura, que eu vou encerrar dizendo: querido, Deus não nos botou aqui para sermos felizes. Ele nos botou aqui para que sejamos santos. E para ser santo, vai ter que sofrer. Que Deus nos abençoe e nos guarde, que faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de todos nós. Amém.